Glória a Deus. Então nós estamos numa série de mensagens aqui, né, com o título Frutificando no Meu Lar e falando a respeito dos frutos do Espírito. Lembrando que a gente começou a falar disso no domingo, falamos durante 2 domingos a respeito do fruto do Espírito, né? E a gente citava ali que é um fruto de camadas, a gente citava que Paulo escreve aqui essa lista numa perspectiva de fora para dentro. Então, o primeiro fruto que ele cita, na verdade, é a última camada a ser formada, né, de tal forma que a gente precisaria, então, olhar para essa lista de trás para frente. Como assim, pastor? Que confusão é essa? Bom, não dá para eu explicar tudo e voltar tudo de novo. Se você ficar com dúvida com relação a isso, vai lá no YouTube, assiste um culto nosso gravado aqui de um desses domingos atrás, com o título Fruto do Espírito, que eu falo a respeito desse assunto, que foi justamente o que gerou essa série de mensagens aqui da quarta-feira que a gente tem aprendido. Então a gente tem pegado a lista de trás para frente, tá? Só para você se situar. Quarta-feira passada a gente falou do domínio próprio, hoje nós vamos falar da mansidão. Mas vamos lá para a lista. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22, assim. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Ó, o nosso de hoje, o quê? Mansidão, domínio próprio, que a gente falou dele na semana passada. Contra essas coisas não há lei. Amém? Então nós vimos, só recapitulando bem de forma breve que a gente viu semana passada, que o domínio próprio ele começa tudo. Se a gente não tiver domínio próprio, que é a base para que então as outras camadas desse fruto possam ser produzidos em nós, então não tem como, né? Eu falava de um fruto de camadas, mas a gente poderia pensar até assim, né? Como se fosse um edifício. Se você não fizer primeiro a base, como é que você vai construir o primeiro andar, o segundo? Já quer construir o nono, mas não tem nem base, vai cair, né? Então a gente está trabalhando essa lista justamente de trás para frente. Então eu alcancei, né, o Espírito Santo conseguiu desenvolver em mim essa camada desse fruto, esse aspecto desse fruto, ou como chama Pedro, essa qualidade que é o domínio próprio. Então é só quando eu tenho domínio próprio que eu vou conseguir ter mansidão. Sem domínio próprio, obviamente não tem como eu ser manso, né? A mansidão é justamente antagônico, vamos dizer assim, ao domínio próprio. Então, hoje, como eu disse, a gente vai se aprofundar um pouquinho aqui na mansidão e pensa, meu irmão, num aspecto, numa qualidade aqui do fruto do Espírito, muitas vezes menosprezada, né, por muitos cristãos também, mas até mesmo pela sociedade, que de certa forma vê alguém manso como alguém meio fraco, né, como alguém sem liderança, como alguém que não tem convicção, um posicionamento forte. Não é mais ou menos assim que é visto? Né? Só que é justamente ao contrário, porque mansidão é uma qualidade, mas o mundo vê como se fosse até um defeito. Só que Jesus diz, daqui a pouco a gente vai para esse texto, Jesus diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, obviamente, não é nenhum defeito, pelo contrário, é uma qualidade e que em nada diminui a pessoa como um líder, em nada diminui a pessoa, né, como alguém de convicção, como alguém de caráter e assim por diante, justamente ao contrário disso. Bom, a palavra grega que foi traduzido aqui como mansidão é a palavra praotes, e dentre os significados, né, ou até mesmo a gente poderia falar sinônimos de mansidão, é gentileza, bondade, humildade, né? Talvez não na língua portuguesa, mas essa palavra no grego, que foi traduzida aqui como mansidão, tem essas
esses sinônimos, então, né? Então, alguém manso também é alguém gentil, alguém bondoso, que é outro fruto que a gente vai ver também. E humilde. É interessante que a gente sempre encontra diversos textos da Bíblia a mansidão vinculado com a humildade. No próprio texto que eu acabei de citar, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Justamente porque os dois caminham juntos. Eu gostaria que vocês, se for acompanhar aí na Bíblia, abrissem em primeira epístola ao apóstolo Pedro, ou melhor, do apóstolo Pedro, capítulo 3 e versículo 3. 1 de Pedro 3, 3. Aqui a Bíblia está falando a respeito da mulher cristã, da maneira dela se portar, até da maneira dela se vestir. Só que eu creio que não é algo que se restringe apenas à mulher. E diz assim, ó, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no interior, uma beleza permanente de um espírito que manso e tranquilo. Olha o que a Bíblia diz, que é de grande valor diante de Deus. Ou como diz a corrigida, traduziu assim, ó, versículo 4. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então a Bíblia está dizendo aqui para nós que a mansidão, né, segundo a outra tradução, tem grande valor. Na corrigida diz que é algo precioso diante de Deus. Eu acho que se eu chegasse aqui, lesse esse versículo, falasse assim, amém, pessoal, vamos orar? Né? Eu acho que já seria algo, motivo suficiente para a gente dizer, poxa vida, deixa eu orar, deixa eu buscar mansidão. Por quê? Porque é algo precioso diante de Deus. Como eu falava há pouco, talvez não seja algo precioso diante da sociedade, que muitas vezes até vê isso com maus olhos. Mas, diante de Deus, a mansidão é algo precioso. Assim como, né, aí há pouco falava da mulher, do enfeite do cabelo, de vestes bonitas, de adornos, de uma maquiagem, assim como isso embeleza a mulher exteriormente, a Bíblia está falando interiormente que é algo precioso, que vai embelezar a mim e a você, é justamente nós temos um espírito manso. Eu acho que, como eu dizia há pouco, isso já é suficiente para eu e você se esforçarmos muito para buscarmos isso. Além disso, né, o texto que eu citava há pouco, Mateus, capítulo de número 11, Jesus ele fala algo aqui para nós, fundamental no que diz respeito aqui, aquilo que a gente está aprendendo hoje, a mansidão. Mateus 11, 28 diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Pastor, eu vivo estressado, eu vivo angustiado. Meu irmão, a mansidão é um antídoto para tudo isso. Amém, igreja? Se nós estamos andando aí muito estressados, angustiados, preocupados, inquietos, é porque está nos faltando, então, a mansidão. Porque a mansidão, como Jesus disse, né? Aprendei de mim. Olha só Jesus chamando a responsabilidade para si, dizendo, olha, olhem para mim, aprendam comigo, ou aprendam de mim. Então o nosso maior exemplo de mansidão, quem que precisa ser? Jesus. Nós olharmos para Ele e aprendermos então com Ele
a respeito da mansidão. Porque essa mansidão, se nós tivermos, formos, aprendermos com ele e sermos humildes e mansos de coração, a Bíblia diz: encontrareis descanso para a nossa alma. Nossa alma precisa, sabe, descansar, precisa daquela calma, posso até dizer daquela paz, né? E aí lá na frente vai falar da paz. Só como é que eu vou ter paz se eu não for manso? Você entende como é uma construção? Você entende como a lista está, né? Ao contrário, e é dessa forma que a gente precisa entender. Então eu preciso dessa mansidão que vai me trazer, então, justamente a paz. Eu encontrarei esse descanso para a nossa alma, esse descanso que a Bíblia trabalha, né, esse tema, esse assunto do descanso desde Gênesis. Desde o próprio Deus, no sétimo dia, fazendo o quê? Descansando, sem necessidade alguma, pois Deus não cansa. Mas justamente apontando para nós essa questão do descanso, o autor de Hebreus vai trabalhar bastante isso, principalmente no capítulo 4, falando que há um descanso para nós, que ainda nos resta um descanso. Amém? Trabalha lá como o povo de Israel, ao invés de confiar em Deus, deu ouvido aos espias e acabou não entrando no descanso de Deus, que era Canaã também. E faz uma alusão justamente para nós, né, hoje, na nova dispensação, na graça, falando que há um descanso para cada um de nós. E esse descanso, Jesus está mostrando aqui, é nele. É quando eu aprendo dele a ser manso, a ser humilde. E aí, quando eu faço isso, então há um descanso, né? Eu não vou ficar agitado, estressado, preocupado com isso, com aquilo. Não, eu vou poder, né, encontrar descanso para a minha alma. Meu irmão, isso não tem, né, preço que pague. Quantas pessoas construíram verdadeiros impérios, mas não tinha descanso para a sua alma. Me veio um agora à mente, não sei se você vai associar o que eu estou falando ou não, se não, não tem problema nenhum, mas eu lembro de um cantor aí famoso que tinha dinheiro para até dizer chega, conhecido no mundo todo e tal, mas não conseguia dormir. Tinha que tomar um remédio fortíssimo, que era tão sério que o médico tinha que ir lá e aplicar na veia dele para ele conseguir dormir, senão ele não dormia. Não tinha descanso para a sua alma. Agora, talvez se perguntasse para ele: olha, você troca todo o sucesso, toda a fama, todo o dinheiro que você comprou, eu acredito que ele diria assim, até porque ele morreu por conta disso. Olha que coisa séria, meu irmão. A pessoa não conseguir dormir, né? Então nós precisamos entender que é algo que eu e você precisamos buscar, né? A mansidão. Outra coisa que nos leva, né? Nos impulsiona a querer buscar isso, e Sofonias, né? Capítulo 2, eu acho que é o 3, se eu não estou enganado, mas no capítulo 2, Sofonias fala que os mansos buscarão a justiça e a mansidão. Eu acho interessante, porque lá a Bíblia diz que a mansidão, então, ela precisa ser buscada. Só que é interessante que a Bíblia diz assim: o manso vai buscar a mansidão. Né? Porque eu penso que ele experimenta e diz: esse negócio é bom. Você está entendendo? Deixa eu buscar mais, eu quero crescer mais em mansidão. Eu penso que é o que eu e você precisamos fazer. Vamos para Salmo 37, versículo 11. Salmo 37, 11 diz assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão no quê? Na abundância de paz. Amém.
A Bíblia primeiro diz: os mansos herdarão a terra. Você já leu isso em algum outro lugar? Não, na Bíblia mesmo, né? Algum outro lugar na Bíblia, né? Mateus 5,5, daqui a pouco a gente vai para lá. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. A gente já vai para lá para ver isso, mas a mesma coisa que diz aqui em Salmo, diz lá em Mateus também. Mas deixa eu frisar mais a segunda parte aqui. Se deleitarão na abundância de paz. E aí repito o que eu falava há pouco, eu preciso ter a mansidão primeiro, para depois ter a paz. E se eu for manso, então eu vou me deleitar na abundância da paz. Mas você conhece alguém que, se uma coisinha assim sai errado, pronto, já vira um monstro já, né? É falta do quê? De mansidão. Então, e aí se você puxar um pouquinho mais, que também é um reflexo da falta de domínio próprio. Por isso que, como eu dizia, é uma construção. Até esses dias a gente estava comentando, né, tem um videozinho na internet, a menininha assim com um canudinho, né, bem pequenininha assim, ela vai, tenta colocar o canudinho assim. Já viu? Daqui a pouco ela não consegue, né? Aí a gente viu esse, aí tinha um outro, né, tentando colocar meia no pé, bebezinho, né, tentando colocar uma meia num pé e tentando colocar meia no outro pé, né? E aí ele tenta uma vez, assim, tenta duas, daqui a pouco ele pega e joga essa fora, arranca a outra também, e sai fazendo um escarcéu assim, né? Meu irmão, se as crianças estão assim, é verdade, né? Se os bebês já estão assim, imagine os adultos, né? Mas é por causa desse negócio muito acelerado e tal. E nós precisamos buscar essa mansidão. Ah, mas a coisa está dando errado. Mas não, mas calma, vai dar certo. Não, eu confio em Deus, a coisa vai funcionar e tal. Porque, meu irmão, sabe, quando a gente nos falta mansidão, a gente está fazendo mal a nós mesmos. E aquelas pessoas que estão à nossa volta. E aí não vai ter paz. E paz aqui eu não estou falando nem ausência de conflito, eu estou falando de uma paz interior, do descanso da alma, paz para a sua alma, como a gente acabou de ler, amém, igreja? Mas aquele que é manso, ele vai se deleitar, ele vai se deliciar na abundância de paz. E ele também vai herdar a terra. Bom, mas vamos ver o que Jesus fala em Mateus, apesar que eu já citei, a gente conhece, mas vamos para lá, só para, de forma protocolar. Mateus 5,5. Então a Bíblia diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vamos fazer um exercício? Diga comigo assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão. Só até é o suficiente. Meu irmão, vamos tentar analisar esse versículo ao contrário dele. Vamos analisar esse versículo de forma no antônimo dele, se é que você entende o que eu quero dizer com isso. Se a Bíblia diz que bem-aventurado, e sinônimo bem-aventurado é feliz ou bem-sucedido, se bem-aventurado é o manso, se eu não for manso, então infeliz, mal-sucedido será o que não tem a mansidão. Estamos entendendo o mesmo versículo de forma contrária, está me acompanhando? E aí diz, porque eles herdarão. Então, se me faltar a mansidão,
eu não vou herdar, eu não vou ganhar, eu vou perder. Então o manso, ele é bem-sucedido, ele é feliz, ele é bem-aventurado, porque ele vai herdar a terra, porque ele vai receber a terra. E herança, se você parar para pensar, é algo muito semelhante à graça, é algo que a gente não merece, não fez nada por aquilo. Você está entendendo? Quem fez foram os nossos pais, os nossos antepassados, mas que a gente então recebe. Por isso que muitas vezes a Bíblia usa a questão da herança, né, para exemplificar a questão da graça. Então, se eu for manso, eu ganho, eu recebo, eu herdo. Mas se eu não for manso, eu vou perder. A Bíblia fala de um homem, de um personagem bíblico, e diz que ele era o mais manso da terra. Um tal de Moisés, não sei se você já ouviu falar dele, né? Moisés, a Bíblia diz que era o camarada mais manso da terra. E é verdade, porque para ele liderar aquele povo lá, o cara tinha que ser manso mesmo. Senão já tinha matado todo mundo. Não sei você, eu começo a ler Êxodo, eu tenho vontade de matar o povo. Apesar que a gente é igualzinho a eles, né? Mas mesmo assim, quando a gente lê lá, a gente fica morrendo de raiva daquele povo. Fica ou não fica? Né? Aí você fica pensando, se eu sou Deus, já tinha acabado com essa turma inteira. Que isso, o pessoal está de brincadeira, né? Mas Moisés está lá, liderando. E a Bíblia diz que ele era o homem, então, mais manso da terra. Mas até o homem mais manso da terra teve uns momentos assim que não foi lá muito manso. Né? A gente lembrar, primeiro ele, tá bom, foi antes do encontro com Deus lá na sarça, né? Mas ele, não na juventude, né? Bom, desde ser no começo da vida dele ali ainda, né? Recém-entrado na idade adulta, ele então entendeu que Deus estava chamando ele, né, para libertar o povo, só que não entendeu direito a coisa, achou que era na força, vai lá, vê um egípcio maltratando um israelita, vai querer apartar a coisa, vai querer se meter ali, pelo jeito o egípcio veio para cima dele, o que ele fez? Matou o egípcio, escondeu lá na areia. Né? Passou, mas ali foi antes do encontro, tá bom. Moisés sobe no monte, 40 dias na glória. 40 dias debaixo da nuvem da glória de Deus. 40 dias ali na presença do Senhor. Aí daqui a pouco Deus diz, Moisés, desce que o povo pecou. Quando chega lá embaixo, vê o povo na idolatria, olha ele vindo com as tábuas. A Bíblia diz, escrita pelo dedo de Deus. E ele está vindo com as tábuas assim, ó, quando vê aquilo, seus miseráveis. Não foi isso? E a Bíblia diz que ele quebra as tábuas. Até o mais manso. Né? Só que, aí a Bíblia fala de um outro momento, que Deus disse para Moisés, Moisés está brabo com o povo. E Deus diz, Moisés, fala a rocha. E Moisés chega lá, seus rebeldes, seus incrédulos, seus perturbados. Perturbado é acréscimo meu, né? Mas e tal, vocês que querem ver a água sair da rocha, estão aqui, então, e bate na rocha. Amém? Agora você veja que todas as vezes que aquele homem chamado na Bíblia, com mais mãos da terra, toda vez que ele não foi manso, ele perdeu. Ele foi infeliz. Ele foi mal sucedido. Você está entendendo? Primeiro, ele agora teve que passar 40 anos no deserto sendo tratado por Deus, por causa de matar lá o egípcio. Depois, quando ele quebra as tábuas de pedra, Deus diz, quebrou, né, bonitão? As que eu fiz, agora você vai subir no monte, porque descer com pedra
Já não é fácil, agora imagina você subir um monte com as pedras. Agora você vai trazer as pedras e agora quem vai escrever vai ser você. Quando ele fere lá a rocha, ele perde entrar em Canaã. Todo aquele povo que ele chamou de rebelde e tal, entrou, ele não. Verdade, não é? Olha que coisa séria. Meu irmão, então, quando nós somos mansos, nós somos bem-aventurados, felizes, bem-sucedidos. Isso é uma bênção. Isso nos leva a herdar, a ganhar com isso. Mas quando a gente não é manso, isso vai nos levar a perder. Como aconteceu na vida de Moisés. Toda vez que perdeu ali a mansidão, então acabou trazendo para si sérios problemas. E nós precisamos sempre buscar, então, da parte de Deus essa mansidão. Eu não quero perder, eu quero ganhar. E você sabe que isso é verdade. Se você olhar para a sua vida, principalmente no ambiente familiar, toda vez que você perde a mansidão, você perde. Você toma decisões infelizes. Não é assim? Puxa vida, fui infeliz naquela decisão que eu tomei. Fui infeliz naquilo que eu falei. Não é assim? Então, que a gente possa sempre buscar essa mansidão. Para fechar, vamos para a segunda epístola a Timóteo, capítulo 2 e versículo 24. Olha só o que a Bíblia diz aqui para nós. Segunda epístola a Timóteo, capítulo 2 e versículo 24. Diz assim: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim, o que, gente? Ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Então, olha o que a Bíblia diz: ao servo do Senhor, tem algum servo do Senhor aí? Eu espero que sim, né? Ao servo do Senhor não convém contender, isso não é compatível com o servo do Senhor, batição de boca, discussão, gritaria, não condiz, não convém. Não é compatível uma coisa com a outra. Mas sim, ao contrário de contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Mas olha só que vem mais, 25. Instruindo com mansidão aos que resistem. Meu irmão, vamos falar a verdade. A gente instruir com mansidão quem concorda com você é fácil. Você está ensinando e a pessoa diz, é verdade. É verdade. Agora você começa a ensinar a pessoa. Meu irmão, é difícil. Sim ou não? Aí que a gente precisa de mansidão para ensinar aqueles que resistem. Mas a Bíblia diz, instruindo com mansidão aos que resistem. A ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços de quem? Do diabo, em cuja vontade estão presos. Gente, olha o que a Bíblia está dizendo. Que nós precisamos ensinar com mansidão ou instruir com mansidão aqueles que resistem, para ver se, porventura, o Senhor dá a eles a capacidade, o dom do arrependimento, e eles possam cair em si, se arrepender, desprendendo-se, tornando a despertar, e desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Não é isso que a gente está fazendo aqui? Lendo isso aqui, não é exatamente o retrato da vida de muitos familiares? Você está entendendo? Que você vai ensinar, vai pregar para a pessoa e ela resiste.
E ela às vezes até dá ouvido. Mas você vê que aquilo não está entrando, está resistindo ali a palavra. Né, mas eu penso diferente, acho que não é bem assim, que não sei o quê, tal. Não se arrepende. Está ali preso num laço do diabo, num pecado, num vício, num pensamento errado. E aí está ali com a sua vontade presa. Quantas vezes você vai falar para você, não, mas eu gosto disso. Não, eu gosto do pecado. Não, mas eu gosto de fumar, eu gosto de beber. Não, mas eu gosto dessa vida mesmo. Não é assim? Mas por quê? Porque, como a Bíblia diz, Satanás prendeu ali a pessoa num laço e aquela pessoa está com a sua vontade presa. Mas como é que eu faço, pastor, para instruir alguém que resiste? Como é que eu faço para instruir alguém que precisa do arrependimento, não se arrepende? Alguém que está preso no laço do diabo. Alguém que a sua vontade está presa, aprisionada ali naquele pecado, naquele erro. A Bíblia diz que é instruindo com mansidão. Então você veja que a mansidão não vai apenas me beneficiar, no sentido de eu ter algo que agrada a Deus, ser precioso diante de Deus, como nós vimos, não vai apenas me beneficiar no sentido de me dar abundância de paz, me beneficiar no sentido de encontrar descanso para a minha alma, não vai me beneficiar simplesmente porque eu serei bem-sucedido, feliz, bem-aventurado nas decisões que eu tomo. Não vai me beneficiar porque eu vou ganhar e não vou perder com isso. E tudo isso a gente falou até agora. Mas também vai beneficiar aquela pessoa que me ouve, o meu familiar, que às vezes está exatamente desse jeito, preso num laço do diabo. Você está entendendo? Gostando do pecado. Aí às vezes a gente diz assim, né? E a gente ouve quantos se expressando dessa forma. Ah, pastor, mas se aquela pessoa não quer, né, fazer o quê? Não é assim? Mas, meu irmão, a Bíblia está dizendo que a vontade da pessoa está presa. É claro que ela não vai querer. Vamos falar a verdade. Quando a gente se converteu, a gente queria ser crente? A gente queria ir para a igreja? Não, meu irmão. Porque a nossa vontade estava presa. Mas um belo dia a palavra veio e nos libertou. E aí você vê que tudo aquilo que você dava um grande valor das coisas do mundo já perde o valor. E aquilo que você não dava valor nenhum, tá na igreja, ler a Bíblia, orar, acordar de madrugada, dar oferta, dar dízimo, bem capaz, eu nunca vou fazer isso. E aquilo que você está entendendo? E você diz, poxa vida, é meu prazer honrar Deus, é meu prazer aprender da palavra, como é gostoso aprender da palavra de Deus. Eu quero servir ao Senhor, não, eu quero ser manso, eu quero ser humilde. E assim vai. Mas por quê? Porque a nossa vontade foi liberta e antes estava preso no pecado. Mas a Bíblia está dizendo, meu irmão, que isso é possível quando a gente vai instruir com mansidão. Então a mansidão não vai ser proveitosa apenas para nós, mas para a nossa casa, para a nossa família. Sem contar, meu irmão, que se não houver mansidão na nossa vida, então vai trazer sérios problemas para a nossa casa, porque convivendo em família, a gente precisa de mansidão ou não? Muita. Não é assim? Né? Pouca só não resolve. Né? Precisa de muita mansidão. Porque quando há mansidão, há abundância de paz. A gente se deleita na abundância de paz. Mas quando falta mansidão também, né? Vai faltar paz. Mas como eu disse, além de tudo isso, é isso que nós necessitamos. Por isso que eu quero convidar você a orar comigo agora, a gente se colocar diante de Deus. Deus, me ajuda a ser manso. Não só por todos os benefícios. E olha, gente, eu selecionei aqui apenas alguns versículos, até porque eu não quis ficar te enchendo de versículo. Mas você pegar e fazer um estudo mais aprofundado na mansidão, você vai ver como a Bíblia fala e trata desse assunto. Amém? Mas mais do que os benefícios vai trazer para mim,
mas que dessa forma, com mansidão, eu vou conseguir instruir a minha família, para ver se porventura há o arrependimento, se desperta daquele sono, se desprende daquele laço do diabo, tem a sua vontade liberta dessa prisão. Eu tenho certeza que é isso aqui que muitos familiares estão precisando. Mas você percebe que começa com a gente ensinando com mansidão. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.